Primeiro, lembrar que a gente está aqui, direto do Brasil, enquanto o companheiro Costa Pimenta está na Europa, e a gente está fazendo essa transmissão especial aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo. E a gente tem algumas perguntas na internet e também o microfone está aberto para quem aqui no plenário quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa. Então vamos lá. Dá para fazer já as perguntas? Como que está aí, pessoal? Como? Tá. Vamos lá? Bom, começar com a primeira pergunta da internet. A semana teve vários acontecimentos, mas na esquerda o que mais mexeu com todo mundo foi a questão da morte da Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Lula. Mas também há muitos comentários sobre o fato de Lula ter recebido os golpistas no hospital e tudo. Então, na imprensa o que se fala é que, bom, o Lula chegou a comentar com o Temer de que eles deveriam fazer um diálogo, combinar alguma conversa, etc. E aí o pessoal pede para que o Rui comente esse fato, a posição do Lula, tanto de ter recebido os golpistas, como a da possibilidade de ele estar propondo um diálogo com os golpistas, no caso específico com o Temer, né? E aí eu já vou fazer mais uma, e aí abre para o Rui poder responder. E depois a gente abre para perguntas aqui no plenário. A segunda pergunta bom, o PCdoB fechou com o Maia e declarou o voto no candidato do DEM. O que leva o partido que se diz de esquerda a capitular de uma forma tão vergonhosa e aonde esse tipo de esquerda quer chegar? Bom, coitado do Lula, né? O hospital foi invadido aí pelos golpistas e o pessoal já levanta, nossa, o que será que ele está tramando, né? Eu acho que não tem nada demais, ele simplesmente foi educado, ele também não é de arrumar confusão, e eu acho que, se bem que tudo seja possível, nós devemos esperar qualquer tipo de confirmação sobre essas questões como que o Lula está disposto ao diálogo, essa questão toda, porque a imprensa mente, né? E essas mentiras elas são usadas para tentar desmoralizar os que lutam contra o golpe, os que são contra o... para dar a impressão de que está todo mundo de acordo e tudo mais. Então não dá para ter uma opinião sobre isso porque não é um fato, é uma história contada pela imprensa. Eu vi essa matéria, assim como eu já vi centenas de matérias como essa durante o golpe, que depois se mostraram totalmente falsas, tá? Então eu acho que a gente deve deixar, deve esperar, deve ver. Não me parece que haja nesse momento um movimento claro de aproximação do Lula com os golpistas, até porque no momento o que está acontecendo é que há toda uma operação para prender o Lula, né? Quer dizer, não há um movimento de convergência, mas um movimento de conflito. Bom, sobre o PCdoB, eu acho que, logicamente, é uma política... O PCdoB entrou já numa política de colaboração com os golpistas. Nós já havíamos analisado que na primeira eleição do Maia, quem realmente era a favor de apoiar o Maia era o PCdoB, né, que o PT estava tentando articular uma outra candidatura. Houve muita confusão. Naquela época o pessoal não queria perceber que o PCdoB tinha essa política, que era uma política do PCdoB. Bom, agora ficou claro que é uma política do PCdoB, o PCdoB se mostrou muito mais claramente a favor dessa política e mostra a distinção que existe entre esse partido e o movimento contra o golpe. Não é de agora. Quem participa do movimento contra o golpe sabe que o PCdoB foi o partido que levantou, primeiro de todos, a questão das diretas, para desviar a atenção da luta contra o golpe, que foi o PCdoB que
que procurou evitar de todas as formas que a luta se centrasse na questão do golpe e tudo mais. O PCdoB tem medo de ficar isolado do conjunto das forças que compõem o Congresso Nacional, de perder os seus deputados. E o PCdoB é um partido que tem relações muito mais profundas de dependência desses partidos e desses parlamentares do que o próprio PT. O PT, pelo tamanho que ele tem, pelo poder de fogo que ele tem, ele é mais independente, vamos dizer assim, entre aspas, desses partidos do que os outros. Embora haja uma ala dentro do PT que tem são os políticos profissionais, os deputados de carreira. Eu acho que ficou claro, né? Infelizmente, nós temos que assinalar esse fato, que a política do PCdoB já faz tempo abandonou a ideia da luta contra o golpe, está mirando nas eleições de 2018, na esperança extremamente otimista de que tudo vai ficar normal, de que o golpe foi, como falaram mesmo, uma mera manobra parlamentar, que as coisas não vão mudar, que a esquerda vai ganhar, se não vai ganhar as eleições, vai ganhar um espaço importante na próxima eleição, e o mundo continua exatamente como era antes, uma maravilha, etc. e tal. Quer dizer, tudo isso na realidade, embora seja uma política extremamente oportunista, constitui uma política de avestruz, né? É aquela famosa metáfora, né? Você enfia a cabeça debaixo da terra para evitar de ver os problemas que estão acontecendo ao redor. Quer dizer, então o golpe não vai mudar o regime político, o golpe não está fazendo crescer a extrema-direita no Brasil, o golpe não vai levar a um acirramento da repressão, o golpe não está liquidando os direitos políticos da população, não estão prendendo sindicalistas, não estão processando professores, é tudo a mesma coisa de sempre, né, desde que a gente possa concorrer às eleições e manter o nosso cargo no Congresso Nacional. A gente não deve estranhar essas coisas, porque até mesmo quando o Hitler subiu ao poder, esses setores parlamentares, profissionais, etc. e tal, até o dia anterior a eles serem mandados para um campo de concentração, porque foram todos mandados para campos de concentração, eles acreditavam que ainda havia a esperança de continuar a vida parlamentar normalmente, mesmo com Hitler no poder. Uma informação para organizar um pouco para quem está assistindo, né? Do lado aqui no YouTube, do lado de uma engrenagem que fica embaixo, tem um quadrado com umas setinhas do lado. Para você trocar de câmera para assistir as perguntas e voltar a assistir o Rui, você tem que clicar nessa opção que vai aparecer duas câmeras, as duas imagens aqui na lateral do vídeo. Então você seleciona primeiro para assistir as perguntas, na sequência para assistir as respostas do Rui. É só para você poder acompanhar a transmissão assim como a gente está fazendo. Lembrando que a gente está aqui em São Paulo e o Rui está na Europa fazendo essa transmissão ao vivo com a gente. Bom, a próxima pergunta, então, para que o Rui responda, é sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Esta semana, no Rio de Janeiro, trabalhadores foram brutalmente reprimidos pela polícia em ato contra os cortes, o PMDB e o Pezão. Essa revolta dos servidores pode ganhar um caráter nacional com a crise dos estados? Uma segunda pergunta. A imprensa burguesa faz campanha aberta para Ives Granda no STF. Ele é membro da Opus Dei, contra o aborto e a favor dos patrões em geral. Ele é favorito para ocupar a vaga de teoria. Isso seria um retrocesso? Como avaliar a possibilidade de ter Ives Gandra no STF? A gente volta com o Rui. Faz mais? Bom, tem só mais duas, né? Vou fazer todas e aí a gente, se for o caso de alguém aqui no plenário fazer mais alguma colocação, a gente volta para cá. Não, tem só mais uma, na verdade. O PSOL lançou Luiz Erundina como candidato à presidência da Câmara. Há quem diga
que isso foi importante porque ela pôde se pronunciar contra o golpe. Mas isso foi mesmo, de fato, uma alternativa para que ela denunciasse o golpe? Ou a união das esquerdas para o PSOL é só um discurso? Qual deveria ter sido a posição do PSOL na eleição da presidência da Câmara dos Deputados? Sobre a primeira pergunta, logicamente que na situação atual é uma coisa muito especulativa, né? O Rio de Janeiro está numa situação especial. Embora todos os estados estejam falidos, há uma manobra muito grande para evitar uma crise generalizada, né? O Congresso já aprovou a negociação das dívidas, essa coisa toda. E o Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer, tem uma situação política peculiar. Foram presos 2 ex-governadores, né? Há uma luta política muito intensa dentro do Rio de Janeiro, em torno do controle do Estado, onde participa nada menos do que a Rede Globo, quer dizer, grandes setores empresariais nacionais que levam a essa situação. Agora, mesmo levando em consideração toda a excepcionalidade do Rio de Janeiro, isso poderia se transformar num movimento nacional, né? Houve um congresso da CNT que decidiu por uma greve de professores, e os professores são o setor mais importante do funcionalismo nesse sentido, né? Do ponto de vista da organização sindical, da tradição de luta, etc. e tal. Então nós temos que acompanhar. Agora, eu acho que independentemente da análise, a nossa proposta teria que ser de uma mobilização geral do funcionalismo nacional. Uma campanha que deveria começar com os professores, mas deveria abarcar todo o funcionalismo. Porque a raiz comum de todo o problema é a falência do Estado. Falência do Estado Nacional, falência dos estados, falência dos municípios. E essa falência, ela está sendo respondida pelo governo golpista com uma dura política de arroxo, né, que prevê demissões, que prevê cortes diversos, etc. e tal, cuja primeira vítima de todas é o funcionalismo dos 3 níveis da administração nacional. Então, eu acho que nós temos que discutir nos sindicatos uma resposta geral do funcionalismo dos 3 níveis a essa situação. Bom, sobre o Ives Gandra, falar que é um retrocesso é não levar em consideração o retrocesso que é o STF, né? O STF é uma coisa tão ruim que o PT colocou gente do PT lá e o cidadão virou discípulo do Gilmar Mendes, né? Todos eles são direitistas lá. Há uma tese que eu ouço com muita frequência que é o ambiente, né? São os compromissos, a pessoa chega lá, começa a jogar para aparecer na Globo, etc. e tal. Não é nada disso. Esse tribunal tem um enorme poder de decisão e a burguesia nunca deixa o poder de decisão enorme solto, de uma maneira geral, de uma maneira de conjunto. Aquilo é controlado pelos poderes políticos que controlam o Congresso, a presidência da República e tudo mais. E a pessoa que entra lá não tem muita alternativa, né? Ela está submetida à chantagem, a políticas corruptivas, etc. e tal. Agora, o que eu acho que é importante destacar no caso do Ives Gandra, filho, né? Porque o pai dele é que é o grande cacique da Opus Dei no Brasil, né? Uma organização profundamente reacionária e retrógrada. O caso dele mostra o caráter completamente, profundamente reacionário do golpe. Quer dizer, está sendo colocada aí uma figura que é um expoente da ala extrema-direita no Brasil, porque a Opus Dei é uma extrema-direita. Embora haja muito esforço para disfarçar esse fato, ela é extrema-direita. Bom,
A questão da Erundina, eu acho que a gente não deve levar a sério o PSOL é uma espécie. Os parlamentares do PSOL, eles são uma espécie de trupe circense do Congresso Nacional. O negócio deles é montar espetáculos de malabarismo dentro do Congresso Nacional. Tudo que acontece, eles apresentam um projeto de lei que nunca vai ser votado, nunca vai ser considerado nem nada. Se alguém acusa algum deputado, governador, prefeito, vereador, ministro, juiz de corrupção, eles são os primeiros a correr lá com faixinhas e cartazinhos contra a corrupção. Eu diria que o PSOL é o partido mais parlamentar, no sentido do cretinismo parlamentar, que existe no Brasil. Né? Em Amsterdã teve lá o Jean Willis. Então ele falou várias coisas que chamaram atenção, infelizmente não dá para analisar tudo aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele falou com orgulho o seguinte, que ele foi eleito 3 vezes o melhor deputado do Congresso Nacional. Quer dizer, é uma coisa, dado o Congresso, é uma coisa que se você fosse eleito 3 vezes, se você fosse eleito, você deveria ir lá e falar assim, faz favor, não me eleja o segundo lugar, porque é ruim para mim aparecer como o melhor deputado do Congresso Nacional. Ele falou com o maior orgulho. Não era uma coisa para ser repetida, mas mostra o espírito deles. Eles acreditam que o Congresso Nacional é o centro do mundo político brasileiro, quando isso daí é uma coisa repugnante, esse Congresso Nacional. Todo mundo sabe que é repugnante. E eles acham que se eles forem lá, levantarem um cartaz, fizerem um discurso, sentarem em cima da mesa do Congresso, etc. e tal, como eles fazem o tempo todo, lançar o candidato à presidência da Câmara, etc. e tal, eles estão promovendo assim uma grande obra progressista e transformadora no Brasil. Esse é absurdo. Logicamente que a esquerda deveria ter lançado seu próprio candidato, né? O fato de não ter um candidato do PT, no caso, que seria o correto, mostra que o partido está totalmente perdido e que não quer se colocar como alternativa política. É uma confusão muito grande. O lugar foi ocupado, inclusive, pelo PDT, né? O que fala o Ciro Gomes, que é eu diria assim que a candidatura do Ciro Gomes é o selo final do golpe. A hora que o Ciro Gomes for o candidato da esquerda, se o Lula for impedido de concorrer, a consolidação do golpe. Bom, passamos aí para os companheiros de São Paulo. A gente tem 2 colocações aqui, do Rafael e do Reinaldo, depois o Rui responde, e a gente volta para cá que a gente tem alguns recados e algumas informações para passar para o pessoal. Rafael? Um comentário sobre o problema dos Estados Unidos que o companheiro Rui colocou, que eu acho muito importante porque diz respeito a um problema de método da atividade política do partido. Sobre essa reação que existe no meio da esquerda, na periferia do partido e no partido, de certa maneira, de confusão diante do caráter do governo Trump. E eu acho que, nesse sentido, a gente precisaria mesmo fazer um esforço para esclarecer, porque eu acho que reflete essa ideia, né, de que o combate ao Trump tem que ser feito, inclusive, sem se diferenciar do ataque cerrado que os principais setores do imperialismo, a imprensa liberal norte-americana e a imprensa imperialista mundial, os principais órgãos da imprensa imperialista estão dirigindo contra o Trump, né? Quer dizer, eu acho que tem uma confusão nesse sentido colocada sobre o problema de agir politicamente de maneira independente. Eu acho que esse critério falta, em geral, para os partidos da esquerda pequeno-burguesa, mas eu acho que é uma confusão que o nosso partido deveria trabalhar para esclarecer e para evitar
que haja uma desorientação. Eu acho que isso se dá em grande medida também pela uma combinação de inexperiência política de muitos militantes, de muitos novos militantes e da esquerda em geral, falando das duas coisas ao mesmo tempo, com uma impaciência, uma necessidade, uma urgência de que se coloque em marcha uma campanha que corresponda ao problema, que combata a direita, a extrema-direita organizada de trás do Trump. E eu acho que esse problema reflete mesmo uma incompreensão, um problema político, sobre o papel do partido, né? E eu acho que isso também, as conclusões dessa discussão, elas servem muito ao debate, à discussão da própria situação política nacional brasileira. Eu queria que o companheiro Rui comentasse um pouco sobre isso, porque, na minha opinião, o problema que está colocado, o problema central, é aquilo que o nosso partido vem fazendo desde sempre, né? Ou seja, realizar um trabalho de esclarecimento, de discussão política, né, de explicação para o próprio partido e para o público em geral, para aquelas pessoas que nós estamos dirigindo a palavra, por meio de um trabalho de agitação e propaganda, por meio da imprensa do partido, por meio da análise, da discussão política. Eu acho que, junto com a confusão que leva a uma atividade política que não se desvincula, não é feita de maneira independente da burguesia imperialista, da direita, dos setores liberais do Partido Democrata nos Estados Unidos. Se a gente não faz isso daí de maneira independente, a gente é arrastado para a confusão, para uma mistura, para um atrelamento da política à política do imperialismo e, no nosso caso aqui, da burguesia, à esquerda pequeno-burguesa, que é porta-voz da direita golpista, né? Quando a direita golpista tenta confundir as massas e os trabalhadores, ela tem que falar por meio da esquerda pequeno-burguesa, ela tem que apresentar o seu programa de uma maneira democrática, entre aspas, né? De uma maneira pseudo-revolucionária ou pseudo-independente, mas que na realidade é apenas a tradução para o linguajar esquerdista e parlamentar da política de continuidade do golpe no Brasil. Então, basicamente esse é o comentário. Queria aproveitar que o Rui está na França e fazer uma pergunta sobre as eleições francesas, né? Nessa semana, teve a vitória do Benoît Hamon, do Partido Socialista, que é um candidato mais esquerdista do que o que foi com ele para o segundo turno, mas também teve o lançamento da candidatura do Macron, que a imprensa chama de centrista e tal, e que está dando ele como o cara que vai ganhar as eleições, né? Antes eles estavam falando que o Fillon do Partido Republicano, super neoliberal, ia ganhar as eleições, mas agora é esse Macron. Eu queria entender por que a imprensa burguesa está fazendo essa campanha para o Macron, e entender um pouco também do próprio Macron, quem ele representa, etc. Sobre o Trump, em primeiro lugar, eu acho que vamos colocar a coisa de dois ângulos diferentes. Primeiro ângulo, uma comparação histórica, né? Um acontecimento que eu acho muito parecido com esse aqui, que é o seguinte. Em 1985, no final da ditadura, foram para o colégio eleitoral dois candidatos, Tancredo Neves e Paulo Maluf. Havia ainda uma terceira candidatura que acabou sendo secundarizada, que era do Andreasa. Estavam disputando dentro do partido da ditadura. Bom, Maluf era um candidato de ultradireita. Tinha sido prefeito de São Paulo, governador de São Paulo. Quando ele foi prefeito,
Foi o período de maior perseguição à esquerda, foi no governo Médici, tortou aquela coisa extraordinariamente repressiva, né? E o outro candidato era o candidato, digamos assim, democrático, o candidato da democracia. Bom, naquele momento, toda a esquerda, de um modo geral, compreendeu que era uma farsa o que acontecia aí. Maluf era o candidato mais direitista, mas não era o candidato da burguesia. O conjunto da burguesia havia se aliado para eleger o candidato Tancredo Neves. Quer dizer, o inimigo central da classe operária era o candidato da burguesia, não o outro candidato que era mais direitista. Não é porque ele fosse mais direitista que ele era o pior inimigo, o pior mal para os trabalhadores. Não se tratava disso daí. Finalmente, o próprio PT não foi ao Congresso. Seria o governo Tancredo Neves, depois o governo Sarney, que seria encarregado de levar adiante os piores ataques contra os trabalhadores. O caso do Trump é parecido com esse, né? O que confunde é que ele ganhou a eleição contra os que deveriam, entre aspas, ter ganho as eleições. Então isso aí causa uma confusão, causa uma situação que dá a impressão de que ele é o poderoso e os outros são pobres oposicionistas. Quando na verdade fica evidente, através da leitura da imprensa internacional, que se ele não entrar na linha, não fizer exatamente a mesma política dos outros, e provavelmente até, se ele fizer a política dos outros, ele vai cair. Ele é um governo sitiado, essa aqui é a grande realidade. Por mais que ele tenha iniciativa, tenha dado a ordem de construir um muro, essa coisa toda, que num certo sentido, dar seguimento às promessas de campanha eleitoral, a situação dele é uma situação precária. Ele tem toda a imprensa contra ele, um grande número de empresários contra eles. Há empresas, grandes empresas internacionais estão boicotando a política dele abertamente, que se declararam contra, etc. e tal. Então, quer dizer, ele não é o candidato do poder econômico, do poder social, da classe que domina o mundo. Então, isso tem que ser claramente estabelecido para que a gente não caia em confusão. Não é porque o governo é um governo direitista que ele é a maior ameaça. Nós temos que formular uma política sobre a base de uma análise definida de quais são as forças que estão se relacionando aí. Qual é a relação real de forças entre elas. Tá? Esse é o primeiro problema que nós temos que colocar. Segundo problema, que é um problema de política mais imediata, é o seguinte. Nós temos que ter claro que se o setor democrático, neoliberal, imperialista, ele conseguir manter uma liderança sobre as massas populares e tudo mais, quem vai sair vitorioso é a direita. É o que já aconteceu com o Trump. Se o Partido Democrático tivesse lançado um candidato de esquerda, tipo Bernie Sanders, que era uma coisa muito difícil de acontecer, dada a pressão interna no partido, a vitória do Trump não seria tão segura, não. Mas eles escolheram a Hillary Clinton e mostraram que eles continuam controlando o partido, etc. e tal, que isso daí é um beco sem saída para todos os setores democráticos. Né? Não vou dizer do ponto de vista de uma posição socialista, revolucionária, é lógico que sempre foi um beco sem saída. Bom, a gente vê a seguinte situação. Dentro do Partido Trabalhista Britânico, o Corbyn entrou num conflito enorme com a ala neoliberal do partido, ligada ao Tony Blair. Dentro do Partido Socialista, que o Reinaldo mencionou aqui como sendo um problema político importante, e é mesmo, nós vimos aí que o Benoît Hamon acabou derrotando o candidato neoliberal, que era o Valls. Então, quer dizer, há uma reação dentro desses partidos para se livrar da ala neoliberal. Tudo bem que a ala neoliberal está sendo substituída por elementos pequeno-burgueses mais democráticos, com menor compromisso. O
os setores mais importantes da burguesia também, não é que essa ala seja uma solução. O caso do Corbyn, por exemplo, que é um setor que tem uma maior relação com o sindicato, tudo mais. Mas esse fato, essa luta que se dá dentro dos partidos de esquerda institucionais, chamados muitas vezes de centro-esquerda, ou que a gente poderia dizer que são social-democratas, etc. e tal, ela já aponta no sentido de que você ficar a reboque dessas alas é um retrocesso. Não há como derrotar a direita se não houver uma ruptura, né, com a política neoliberal e burguesa desses partidos. Então, nesse sentido, a campanha contra o Trump, ela está totalmente ligada ao fortalecimento da ala neoliberal. Ela é uma campanha, em grande medida, orientada pela grande imprensa capitalista. O New York Times é o carro-chefe dessa campanha, pelos especuladores golpistas aí, tipo Soros. Ficar a reboque desse setor, não só que é uma política que não tem nenhuma perspectiva progressista, como de um ponto de vista imediato, conduz à derrota de todos os setores, digamos assim, democráticos diante da direita. Isso tem que ser entendido. E nós não podemos substituir a realidade por uma simplificação. Ah, o Trump é direitista, o problema é lutar contra o Trump. Tudo bem, denunciar o Trump pelas coisas que ele faz, porque ele é direitista mesmo, ele é um direitista que vai no sentido muito claro da extrema-direita europeia, mas é preciso, para formular uma política diante disso, é preciso ter uma caracterização de classe. E a pior coisa que poderia acontecer é que todo mundo ficasse, como está acontecendo com uma boa parte da esquerda, a reboque dos chamados democratas neoliberais, dos partidos de esquerda, vamos dizer assim, porque o Partido Democrático é de esquerda num sentido muito peculiar, né? Dos países imperialistas. A política tem que ser formulada de uma maneira independente. Por exemplo, se o PCO estivesse nos Estados Unidos, estaria propondo a criação de um novo partido, um terceiro partido. A preocupação número 1 seria romper com o Partido Democrático e não simplesmente combater o Trump, que leva todo mundo a se alinhar de trás da liderança do Partido Democrático. Quer dizer, a luta contra o Trump teria que ser dada na perspectiva da construção de uma alternativa independente. Bom, sobre a França, né, além do que a gente já falou, nós temos que dizer o seguinte: ficou claro agora com o escândalo, né, do Fillon, que teria empregado a mulher aí para não fazer nada por uma fortuna, que ele não era o candidato ideal da direita neoliberal. A burguesia francesa aparentemente vê as coisas da seguinte maneira: eles queriam Fillon num primeiro momento, e sairia o Valls como candidato do Partido Socialista. Ele seria um candidato de fachada, um candidato laranja, Valls, e os votos do Partido Socialista eles seriam levados automaticamente para o Fillon, que era um candidato muito direitista. Bom, o Partido Socialista elegeu um candidato de esquerda, quer dizer, houve uma rebelião, digamos assim, dentro do partido. O Valls foi derrotado, apesar de todas as manobras, quer dizer, a Hillary Clinton francesa foi derrotada, e eu não diria que ganhou exatamente o Bernie Sanders francês, mas alguma coisa aproximada. Aí o que acontece? Diante desse novo quadro, os votos não irão automaticamente para o Fillon, da esquerda, porque ele é um candidato de direita. O Fillon é uma espécie de Serra, de FHC francês. Então, quer dizer, a esquerda só iria votar nele no desespero de causa. Assim, Fillon e Marine Le Pen. Aí vota no Fillon, porque é desespero de causa. Bom, a burguesia tinha, como sempre, né, porque a burguesia não faz campanha eleitoral de maneira amadora, tinha um candidato secreto, digamos assim, entre aspas, que era o Macron. E aparentemente eles derrubaram o Fillon, tiraram ele da corrida presidencial e vão centrar fogo no Macron, que é um candidato que foi apresentado até agora
como sendo uma espécie de esquerdista na eleição. Um esquerdista independente. Ele rompeu com o Partido Socialista. Provavelmente ele já rompeu de olho na possibilidade de ser um candidato que pegasse o voto, tanto da direita como da esquerda. Agora, toda essa quantidade de manobras, toda essa situação, indicaria que a extrema-direita fica cada vez mais perto da vitória eleitoral na França. Porque o cenário é muito confuso, muita desorganização, há um quadro de crise intensa, tudo isso é uma crise, derruba um candidato, põe outro, tira o candidato secreto, perde a eleição dentro do Partido Socialista, tudo isso é um quadro à lá Estados Unidos, né? Onde todos os candidatos foram derrotados, os candidatos, a famigerada família Bush e a Hillary Clinton teria perdido a eleição não fosse o jogo sujo dentro do Partido Democrático. Quer dizer, essas alas todas, democráticas de direita e de esquerda, neoliberais, elas estão afundando vergonhosamente. Se alguém quiser se agarrar, né, no mastro desse navio que está afundando, né, cada um, como se diz, né? Mas eu acho que está na hora dos setores de esquerda pensarem numa alternativa completamente independente. Teria que rachar aí, né? Dentro do Partido Trabalhista, por exemplo, há uma ameaça de saída em massa dos deputados de direita. Eu diria o seguinte, já vão tarde. Substituir esses candidatos aí por candidatos de esquerda. A imprensa britânica fala, o Corbyn e os seguidores do Corbyn não ganham eleição, mas aqui também precisa ver quem que vai ganhar a eleição. Vai acabar ganhando a eleição a extrema-direita também na Inglaterra. Já perderam o Brexit. São candidatos impopulares, são os candidatos da fome, da guerra, etc. e tal. Esse é o problema que precisa ser bem compreendido, e se nós não temos uma análise precisa, até no Brasil vai ficar todo mundo a reboque do principal bloco político imperialista mundial. Voltamos lá para São Paulo com os avisos. Bom, primeiro dizer que nas próximas semanas a transmissão ao vivo da análise política deve se dar dessa forma. A gente aqui, direto de São Paulo, com as perguntas, as intervenções do plenário, e o Rui, direto da Europa, fazendo a análise tradicional que a gente tem feito toda semana. Então, quem quiser pode continuar vindo aqui ao CCBP, as portas vão estar abertas para receber as pessoas para a transmissão e para a análise, inclusive para poder fazerem as intervenções e as perguntas. E na internet, nesse mesmo formato, de 2 câmeras, o mesmo link, e você que está assistindo, selecionando a câmera principal para assistir o Rui e a câmera secundária para assistir a gente aqui em São Paulo. Convido a todos a se inscreverem no site, e a gente tem mais um recado que o Juliano vai dar a respeito das atividades do partido no próximo período. Bom, companheiros, se aproxima o Carnaval, que é a festa popular mais gigantesca que acontece no país. Nós achamos que esse ano, ao contrário de outros anos, achamos que é necessário intervir nisso daí, claro, curtindo o Carnaval, mas levando a nossa política contra o golpe, contra o impeachment e tudo mais. Nós aqui do PCO estamos organizados aí, e se organizando para participar de diversos blocos e, inclusive, fazer o nosso próprio Carnaval. Nossa programação está mais ou menos assim, por enquanto. Vai aumentar a atividade e tudo, mas no dia 18, na Vila Madalena, a gente vai estar com os companheiros do Colombolo, no cordão carnavalesco do próprio Colombolo. Nós lá iremos a caráter, vamos tirar nossas fantasias, nossos materiais, vai ter fantasia de habeas corpus, mandado de segurança, fantasia de condução coercitiva, quer dizer, vamos participar do carnaval se divertindo e denunciando o que está acontecendo no país com relação ao golpe de Estado. Lá no Colombolo, é um bloco aberto. Aqui, na verdade, eu faço um convite a todos os companheiros que estão assistindo, que estão presentes, a participarem conosco, dia 18, sem ser o próximo sábado, o outro.
nós sairemos aqui da plenária direto para a concentração do Colombolo na Vila Madalena, com o companheiro Renato Dias coordenando a nossa atividade lá. Bom, no final de semana do dia seguinte, no sábado do dia 25, vai ser a primeira vez que o PSO vai organizar o nosso próprio carnaval aqui na sede do CCBP. A programação está, por enquanto, assim, definida. A partir das 15 horas, vai ter a bateria da escola de samba em cima da hora do Grajaú, que vai agitar aqui o nosso CCBP, vai chamar os companheiros aqui da própria vila para participar do nosso carnaval. A partir das 17 horas, mais ou menos, os próprios companheiros que estiveram conosco no dia 18 do Colombolo estarão aqui conosco, fazendo um samba de raiz, um samba mais cadenciado. E a partir das 20, 21 horas, teremos a marchinha do Turcão, com as marchinhas tradicionais do carnaval brasileiro, que devem ser tocadas aqui dentro do próprio salão. E a gente vai estar também fantasiado. Aí já é mais cada um vai vir com uma fantasia, já tem gente que vai vir de pirata, gente que vai vir de Seu Madruga, de Pelé, etc. e tal. Então, ficam todos os convidados, é uma atividade partidária, também visa reunir os militantes em torno da política e também transformar o carnaval no ato político que é necessário fazer justamente por conta da concentração de pessoas e da quantidade de gente envolvida nessas festas aí. Por fim, quer dizer, dia 18 no Colombolo, Vila Madalena. Dia 25 aqui, programação extensa, inclusive com oficina de fantasias que o companheiro Jair do Grajaú vai fazer. Quem tiver sem fantasia, vem aqui que o Jairzão vai fazer uma oficina para a gente sair daqui fantasiado na nossa festa. E, finalmente, no dia 27, na segunda-feira, onde é que vai ser mesmo, Henrique? Não lembro o metrô. O metrô? Metrô Vila Matilde, né? Na segunda-feira, nós vamos sair na própria escola de samba em cima da hora. A escola foi campeã da 4ª divisão ano passado. A gente participou também desse desfile, foi para a 3ª divisão e esse ano nós vamos participar em bloco, organizado, numa ala. Claro, uma ala vermelha, denunciando com o carnaval. Vamos ver se a gente consegue fazer uma denúncia do golpe de Estado, mas é para fechar o carnaval do PCO. Na segunda-feira, dia 27, estaremos aí com o companheiro Jair e a escola de samba em cima da hora para poder fazer o desfile e fechar nossas atividades de carnaval. Quer dizer, entre em contato, participe, a gente quer levar pelo menos umas 60, 70 pessoas na segunda-feira, fazer o baile aqui com umas 200 pessoas, quer dizer, toda uma programação que o partido está oferecendo e fechando uma série de parcerias aí para a gente poder participar do carnaval denunciando o golpe de Estado, né? Bom, é isso, os contatos todos estão no YouTube, na nossa página do Diário Causa Operária, e a gente fica por aqui.